Então, temos aqui a nossa lista de exercícios, 4 exercícios da lista 5. Como é que foi a experiência de desenvolvimento dessa lista? Foi fácil? Foi difícil? Tava fácil, professor. Estava fácil? O que o resto do pessoal achou? Estava tranquilo? Então tá bom. Vamos dar uma conversada rápida aqui sobre as soluções, as possíveis soluções. 4 exercícios, vamos dar uma validada aqui. Então vamos começar pelo exercício 1. Assim vocês conseguem comparar com o que vocês fizeram também. O exercício número 1, ele diz o seguinte: faça um programa que calcule a área de uma figura geométrica, aceitando 4 tipos de figuras, né? Quadrado, retângulo, triângulo e círculo. Use herança. Então, nós temos 4 figuras geométricas aqui: o quadrado, o retângulo, o triângulo e o círculo. Vamos ver como é que seria uma possível solução para esse problema aqui. Vamos lá, pessoal. Então, o que aconteceu aqui? Eu declarei. Essa aqui é uma das hipóteses. Essa aqui, naturalmente, não é a única solução. A gente já vem conversando com vocês há algum tempo. Via de regra, a gente consegue, para cada tipo de problema, felizmente, ter mais do que uma solução. Tá? Então, essa não é a única solução possível, mas é uma solução que eu vou compartilhar aqui com vocês e que vai permitir, como eu disse, que vocês possam confrontar aí com o que vocês fizeram. Então, nesse primeiro exercício aqui, o que eu fiz? Eu declarei uma classe chamada figura. E nessa classe figura, eu declarei uma propriedade chamada área. E nada mais. Por que na classe figura eu declarei exclusivamente a propriedade área, né? O que a propriedade é um campo que se comporta como método, né? Por que eu declarei só a área? Porque eu identifiquei que se existe um atributo em comum entre todas as figuras, quadrado, retângulo, triângulo e círculo, se existe um atributo que é comum a todas as figuras, esse atributo é a área. Então, eu declarei uma classe figura apenas com uma única propriedade chamada de área, que, consequentemente, vai ter o campo, né, que vai ter o bloco de código get set. Get para ler, set para ler o campo da classe. Depois nós temos aqui uma outra classe quadrado, né, que herda suas características da classe figura, portanto, herda a área. E essa classe quadrado, ela também tem suas características próprias. Ela tem uma propriedade chamada lado e um método chamado calcula a área do quadrado. Então, essa classe quadrado, ela vai herdar as características da classe mãe, que é a classe figura, consequentemente a área, mas ela tem o seu próprio lado e ela tem o seu próprio método. Ok? Temos ainda a classe retângulo, que também deriva da classe lado, tá certo? Desculpa, da classe figura. Portanto, a classe retângulo herda as características da classe figura, que é a área, né? E tem suas próprias características, suas próprias propriedades, como, por exemplo, a base e a altura, e um método para calcular a área do retângulo. Tá? Então, percebam que tanto a classe quadrado, como a classe retângulo, herdam a característica da classe figura. Né? Os membros da classe figura, que por acaso só temos uma propriedade chamada área. Entretanto, a classe quadrado e retângulo, elas têm as suas próprias propriedades e cada uma delas tem o seu respectivo método. Temos uma classe agora retângulo. E a classe triângulo. A classe triângulo, ela não herda figura.
ela herda retângulo, né? Então, se ela herda retângulo, ela vai ter, né, ela vai ter a área, a base, a altura, e vai ter o seu próprio método calcula a área triângulo, né? Por que eu fiz o triângulo, a classe triângulo, herdar as características da classe retângulo? Porque no retângulo eu já tenho base e altura. E no triângulo nós também temos base e altura. Por isso que eu criei essa herança, tá? A gente chama isso de herança transitiva, vocês devem lembrar disso, né? Por que é chamado de herança transitiva? Porque triângulo herda de retângulo e retângulo herda a característica de figura. Por isso que nós chamamos essa herança aqui de herança transitiva. E, por fim, nós temos a classe círculo, que herda a figura, portanto, herda a área, e tem a sua própria propriedade, que é o raio, e o seu próprio método de cálculo da área do círculo. Então, nós temos a classe figura, a classe quadrado, a classe retângulo, triângulo e círculo. 4 classes, né? E aqui empregando o conceito de herança. No main, no método main, nós vamos declarar, nós vamos criar, instanciar 4 objetos, né? Um objeto chamado quadrado, letra minúscula, né? Da classe quadrado, o objeto retângulo, da classe retângulo, e assim sucessivamente, o triângulo e para o círculo. Tá? Então, nós estamos aqui declarando 4 objetos, 4 variáveis que vão apontar para os objetos, estamos criando, instanciando os objetos e alocando dinamicamente memória. Depois, na sequência, eu criei um menu de opções, para que o usuário possa escolher através do menu que tipo de área, de qual figura ele quer calcular. Se é do quadrado, do retângulo, do triângulo e do círculo, né? E ele tem aqui, esses 5 aqui, inclusive, é, na verdade, fim de programa, tá? Então, estamos aqui, o usuário vai escolher a opção. Se ele escolher a opção número 1, ele quer calcular a área do quadrado. Se ele escolher a opção número 2, do retângulo, e assim sucessivamente. Muito bem, na sequência nós temos uma estrutura de controle de decisão, switch. Bom, se o usuário escolher a opção número 1, quadrado, ele quer calcular a área do quadrado. Então, se ele quer calcular a área do quadrado, eu preciso digitar o lado para ele. O lado que ele vai digitar já vai ficar armazenado na respectiva propriedade do objeto quadrado. Propriedade lado do objeto quadrado. Depois, eu vou calcular a área. Quadrado.área é igual ao quadrado ponto calcula a área quadrado. Então, vocês devem lembrar que o quadrado é isso aqui é um objeto instanciado da classe quadrado que tinha a sua própria propriedade lado, mas também tinha a propriedade área herdada de figura. Calculei a área do quadrado, mostro esta área no vídeo. O que eu fiz para a opção número 1 se repete na opção número 2, 3 e 4. O que vai mudar, naturalmente, por exemplo, aqui na opção 2, é o nome do objeto, que aqui eu estou trabalhando com retângulo. Como é um retângulo, eu preciso digitar via teclado usuário, base e altura, mas também eu vou calcular a área e mostrar a área no vídeo. Então, a estrutura é a mesma. Entrada de dados, cálculo da área e exibição da área calculada no vídeo. Isso vai valer para o retângulo, isso vai valer para o triângulo, isso vai valer para o círculo também. Tá? Opção número 5, naturalmente, ele sai do programa. Depois eu vou publicar essas soluções aqui para vocês, tá, pessoal? Depois eu publico lá no AVA para vocês. Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta a respeito dessa solução número 1? Então, aqui declaramos uma classe figura com uma única propriedade área e todas as demais classes correspondentes às próprias figuras geométricas derivadas umas das outras ou derivadas da própria classe mãe de todas, que é a figura. Essa aqui é a solução número 1 da nossa lista de número 5. O exercício 2 da lista 5
E é um exercício que trata uma calculadora, né? Nós tínhamos até já mais ou menos um modelo criado, né? Então, ele pede para criar uma classe calculadora que faça as 4 operações básicas: a soma, a subtração, multiplicação e divisão. E pede para que seja criada uma classe derivada, chamada calculadora científica, que além de ter a capacidade de executar as 4 operações básicas, ela tem a condição de extrair raízes. Então, isso é o que pede o exercício número 2. Vamos ver como é que fica essa solução aqui. Então, vamos lá, vamos ver como é que ficou esse código aqui. Vamos lá. Então, nós temos aqui. Vamos primeiro pensar na nossa classe calculadora, que tem que realizar 4 operações. Então, nessa classe calculadora, eu vou ter 3 propriedades: o termo 1, o termo 2 e o resultado. Né? Eu posso querer multiplicar o termo 1 pelo termo 2, eu posso querer somar o termo 1 pelo termo 2, eu posso querer dividir o termo 1 por termo 2, e assim sucessivamente. E o resultado, naturalmente, vai ficar armazenado nessa propriedade chamada de resultado. Tá? Agora vamos ver aqui o nosso... Nós temos aqui uma propriedade chamada soma, e essa propriedade, o que ela faz? Ela retorna a somatória do termo 1 com o termo 2. Nós temos a propriedade subtração, que retorna a subtração do termo 2 pelo termo 1, do termo 1 pelo termo 2 pelo termo 1. Temos a propriedade não, temos aqui o método multiplicação, que retorna o produto dos dois termos. E temos o método divisão, que, como o nome está dizendo, retorna a divisão dos dois termos. Essa é a classe calculadora. 3 propriedades, consequentemente 3 campos, termo 1, termo 2 e resultado, e 4 métodos. Um para devolver soma, um para devolver subtração, para devolver multiplicação, e o último para devolver a divisão. Agora nós vamos pensar na nossa classe calculadora científica. A calculadora científica é uma classe derivada da classe calculadora. Então, tudo que nós vimos aqui na classe calculadora, todas as características, todos os data members aqui, né, todas as propriedades, todos os métodos declarados na classe calculadora, serão herdados pelo objeto instanciado da classe calculadora científica. Porque calculadora científica herda as características da classe calculadora. Não obstante ao fato de ela herdar todas aquelas características, ou seja, 3 propriedades e 4 métodos, a classe calculadora científica tem um método muito específico dela, que é um método que retorna a raiz quadrada do termo 1. Okay? Feito isso, nós vamos para o main. Vamos declarar um objeto chamado operação, e esse objeto operação é da classe calculadora científica. Normalmente, nós declaramos objetos pelas classes derivadas, tá certo? Até porque elas estão herdando as características das classes modelo, das classes mãe. Temos um menuzinho de opções, com a opção de soma, subtração, multiplicação, divisão e cálculo da raiz quadrada. Opção número 6, fim de programa. Tá? Bom, se a opção não é 6, tá? e não é 5, eu peço para que o usuário digite os dois termos, termo 1 e termo 2. Tá? A digitação do termo 1 e do termo 2, ambos os valores, eles vão ser utilizados para 4 operações básicas. No caso da raiz quadrada, não. No caso da raiz quadrada, nós só vamos pedir a digitação de um único termo via teclado. Então, se o usuário escolher entre a opção 1 e 4, significa que ele quer realizar uma operação básica. Então, eu peço para que ele digite via teclado
o valor do termo 1 e o valor do termo 2. Esse termo 1 e esse termo 2 que ele vai digitar já serão armazenados diretamente nas respectivas propriedades do objeto que foi instanciado. Caso ele não digite a opção 1, 2, 3, 4, ele digite, por exemplo, a opção número 5, aí eu vou pedir para que ele digite apenas o termo 1 para calcular a raiz. Tá? Aí não há necessidade de pedir os dois termos, eu peço um só. Tá? Bom, se ele escolher a opção número 1, né, eu já tenho o termo 1 e o termo 2. Basta atribuir para a propriedade resultado, né, o valor do cálculo da operação aritmética, que no caso aqui, se a opção número 1, no menuzinho, soma. Ele quer realizar a soma. Se ele escolher a opção número 2, eu vou calcular a subtração. Se ele escolher a opção número 3, eu vou calcular a multiplicação. Se ele escolher a opção 4, eu vou calcular a divisão. Sempre o resultado da operação matemática é atribuído para a propriedade resultado. Se a opção é o número 5, eu vou retornar a raiz do termo digitado, raiz quadrada do termo digitado, que também vai para o resultado. Quando eu sair do switch, eu mostro o resultado no vídeo. Eu não preciso ficar mostrando o resultado em cada opção do switch, né? Basta eu mostrar no final. E aqui encerrado a solução proposta do exercício de número 2. Algum questionamento? Tudo certo, professor. Tudo tranquilo? Exercício simples para a gente poder praticar. E lembrando que não temos uma solução só. Mariana, tudo bem? Luiz, Marcelo, Henrique, Carlos, tudo bem? Rômulo, Vinícius? Tudo bem, professor. Legal. O pessoal que chegou depois aí, não deixa de registrar no AVA, tá? Depois, lembrando que eu publico essas soluções para vocês, tá? E daqui a pouco nós vamos falar da lista 6 do Urijude, né? Vamos conversar sobre as soluções possíveis dele também. Muito bem, nós temos aqui o exercício 3. O exercício 3 é um enunciado mais extenso. Ele é um enunciado que mais se aproxima de um problema do mundo real, né? Porque, afinal de contas, essa coisa de ingresso, categoria de ingresso, valor de ingresso, isso é efetivamente um problema no mundo real. Quem já foi num estádio de futebol, quem já foi quem já foi num teatro, enfim, já deve ter se deparado com esse tipo de situação, que você tem que escolher o ingresso, etc., né? O Thiago está me falando aqui que já está publicado no AVA. Será que eu fui tão eficiente que eu já publiquei? Peraí, deixa eu ver aqui, pessoal. Deixa eu ver se está aqui. Ah, já está aqui, pessoal. Então, a lista 5, eu estou falando que vou publicar e eu já publiquei para vocês, tá? Melhor ainda. Então, quem quiser também acompanhar pelo AVA, boa, Thiago. Vamos ler o enunciado juntos, para ver se passa alguma coisa. Aqui é uma classe chamada ingresso, que possui um valor em reais e um método chamado imprime valor. Esse método aqui, nesse exercício, o método poderia tranquilamente ser substituído pela propriedade, tá? Ficava a critério do aluno, sem problema nenhum. Tá? O pessoal que não quer trabalhar com método, para achar mais fácil trabalhar com a propriedade, fica à vontade. Então, nós temos uma classe chamada ingresso, que possui um valor em reais e um método chamado imprime valor. Antes de prosseguir, vamos por partes, porque o enunciado é um pouco longo. Então, vamos analisando o código por partes. Nós temos uma classe chamada ingresso, que tem uma propriedade, um campo chamado valor, tá certo? E tem um método que retorna o valor. Então, é isso que o enunciado pediu. Tá? Então, vamos lá. Classe chamada ingresso, que possui um valor em reais e um método imprime valor. Então, está aqui, ó. O valor, propriedade, e o método imprime valor. Ou seja, estamos seguindo aqui o que diz, o que estabelece o enunciado do problema. O enunciado prossegue. Item A. Crie uma classe VIP, é outra classe, que herda ingresso. VIP herda ingresso. E possui um valor adicional. Então, ele tem uma característica própria. Ele tem um valor adicional.
cria um método que retorna o valor do ingresso VIP, né? Com o adicional incluído. É porque esse ingresso VIP aqui tem um adicional. Então, vamos ver essa classe VIP aqui. A classe VIP, a classe ingresso VIP, ela é ingresso. Ela tem um valor adicional e tem um método para mostrar esse valor adicional. É isso que o exercício descreve, né? Tem um campo chamado valor adicional e tem um método para retornar esse valor adicional. Isso é o que diz o enunciado do problema. Item B. Cria uma classe ingresso normal que herda ingresso e possui um método para imprimir o valor do ingresso normal. Então, vamos lá. A classe ingresso normal que herda ingresso e tem um método que imprime o valor do ingresso normal. Eu estou procurando, ao máximo, seguir o que estabelece o enunciado do problema. Depois do item C, ele cita outras duas classes. A classe camarote inferior, que possui a localização do ingresso e métodos para acessar e imprimir a localização, e uma classe chamada camarote superior, que é mais cara, possui um valor adicional. Essa última possui um método para retornar o valor do ingresso. Tanto a classe camarote inferior como a classe camarote superior, elas herdam VIP, herdam a classe VIP. Então, vamos lá. Classe camarote inferior, herda VIP, classe ingresso VIP. Tá? E tem localização. E camarote superior, herda ingresso VIP, com dois campos, não só a localização, quanto o valor adicional. Tudo bem? Então, aqui nós declaramos, vamos voltar aqui, nós declaramos ingresso com o valor e a impressão do valor. O ingresso VIP, herdando ingresso, com o seu próprio valor adicional e a impressão do seu valor do ingresso VIP. O ingresso normal, que só imprime o valor do ingresso. Camarote inferior, herda ingresso VIP e tem a localização. É uma característica específica da classe, a localização. E o camarote superior? Né? O camarote superior, ele tem ingresso VIP, ele herda VIP, e ele tem o valor adicional e localização. Cabe destacar aqui, vocês na hora que estavam fazendo esse exercício, vocês devem ter percebido que faria mais sentido que este camarote superior, ele, ao invés de herdar o ingresso VIP, ele poderia herdar, de repente, o camarote inferior. Vocês devem ter percebido isso, né? Porque o camarote inferior já tem a localização. E eu preciso da localização no camarote superior. Então, poderia, né? É que o enunciado do exercício pede para que as duas classes herdem VIP. Mas se o enunciado não falasse nada, nós, de repente, poderíamos ter o camarote superior como uma classe que herda o camarote inferior. Consequentemente, ele já traria a localização. Muito bem, depois de declaradas todas essas classes, né, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora criar os três objetos, o ingresso normal, o camarote inferior e o camarote superior. Porque, no final das contas, o que nós temos aqui, né, são três ingressos. Ingresso normal, ingresso de camarote inferior e ingresso de camarote superior. Vou pedir para o usuário digitar o valor do ingresso normal. Quanto custa o ingresso normal? Sei lá, você vai numa peça de teatro. Então, quanto é o valor do ingresso normal? Digitado via teclado. Tá? Esse aqui permitia bastante sofisticação. Você poderia criar um array com todos os ingressos válidos. Dava para fazer muita coisa aqui nesse exercício, né? Eu estou aqui indo pela solução mais simples, né? Porque o objetivo aqui principal é a prática da programação orientada a objeto e principalmente do conceito de herança. Mas dava para dar uma sofisticada boa aqui nesse exercício, tá? Criar menus de opções, enfim. Então, eu peço para que o usuário digite o valor do ingresso normal via teclado.
E peço também para ele digitar o valor do adicional do VIP. O adicional do VIP, tá? Lembrando que o valor do ingresso normal que ele vai digitar fica armazenado no objeto ingresso normal. E o valor que ele vai digitar do VIP, ele vai digitar o valor adicional do ingresso VIP, e esse valor adicional fica no camarote inferior. Tá? Então, camarote inferior ponto valor adicional é igual a esse adicional digitado para o ingresso VIP. Qual é o valor do camarote inferior? Basta você pegar o valor do ingresso normal e somar com esse adicional, né, que foi do VIP, que foi digitado pelo usuário. Você somou o ingresso normal com o VIP digitado pelo usuário, você tem o valor do ingresso do camarote inferior, tá? Que é o ingresso VIP também, naturalmente. E depois eu vou pedir para que ele digite o adicional do camarote superior, porque nós temos ingresso normal, o camarote inferior, ele é um VIP, ele tem um preço adicional ao normal, que é o que foi visto, e quando a gente vai para o camarote superior, ele tem um valor adicional ainda. É o adicional do adicional, mais caro ainda, né? Quanto mais VIP é o ingresso, mais elevado é o seu valor. Então, esse valor adicional que vai ser digitado pelo usuário é exclusivamente um adicional do camarote superior. Tá? É o adicional dele. E quanto que é, então, o valor do ingresso do camarote superior? É o normal mais o adicional do inferior e mais o adicional do superior. Tá? Depois nós pedimos para que ele digite a localização do camarote inferior e superior, e depois todos os valores são exibidos no vídeo. Dúvidas? Tudo sob controle? Legal. Com isso, nós vamos para o exercício e último, que é o exercício 4, que fala de imóvel, né? Um exercício que fala sobre compra, aí, né? Também é um exercício mais simples do que o anterior, mas é um exercício que trata um problema do mundo real, né? A compra de um imóvel com adicionais, com desconto, imóvel novo, imóvel velho, né? Ou utilizado, se preferirem. Então, vamos lá. Crie uma classe imóvel que possui endereço e preço. Então, nós temos uma classe base, uma classe mãe, que tem endereço e preço. Aí o item diz para criar uma classe novo, imóvel novo, que herda imóvel e possui adicional de preço, ou seja, ele tem um plus no preço, porque é o imóvel novo. Cria métodos de acesso e impressão do valor adicional. Né? Cria uma classe velho, imóvel velho, que herda imóvel, tá? Que herda imóvel, e possui um desconto no preço. E também os métodos para acessar. Então, na classe novo, nós temos um valor adicional do imóvel, e na classe imóvel velho, nós temos um desconto no valor do imóvel. Tá? Então, vamos ver como é que fica lá no nosso código. Uma possibilidade aqui. Então, vamos lá. Classe imóvel. Duas propriedades, endereço e preço. Endereço e preço. Classe imóvel novo, deriva, herda imóvel. E tem um preço adicional. Imóvel, classe imóvel velho, também derivada, também herdando imóvel. E tem uma propriedade de desconto. Basicamente é isso. Então, 3 classes. O imóvel, com endereço e preço. O imóvel novo e o imóvel velho herdando imóvel. Então, tanto o imóvel novo quanto o velho terão endereço e preço. Só que no novo eu tenho um adicional no preço, um plus, e no imóvel velho, no imóvel utilizado, eu tenho um desconto. Os dois objetos serão criados, tanto um objeto instanciado da classe imóvel novo, quanto um objeto instanciado da classe imóvel velho. Né? Vamos pedir para que o usuário digite via teclado
o endereço do imóvel e o preço do imóvel. Tá? Depois nós temos aqui o adicional do preço do imóvel novo e o desconto. Desculpa, gente, deixa eu só corrigir aqui. Na verdade, eu fiz separado. Eu tenho o endereço, o preço e o adicional do imóvel novo. E tenho o endereço, o preço e o desconto do imóvel velho. Até porque, cá entre nós, são imóveis, com certeza, em endereços distintos. Então, tanto para o imóvel novo quanto para o imóvel velho, eu preciso saber qual é o endereço e qual é o preço dele. No caso do imóvel novo, eu também preciso saber qual é o adicional na venda. E para o imóvel velho, eu preciso saber qual é o desconto na venda. Tá? Depois eu mostro no vídeo qual é o preço efetivamente da transação, ou seja, o preço do imóvel novo é o preço dele mais o seu adicional. E o valor do imóvel velho é o valor dele menos o desconto concedido. Então, esse aqui é o valor real. No imóvel novo nós temos adicional, no imóvel velho nós temos um desconto na venda. Tá aí a solução desse exercício. Nem fez diferente? Podemos continuar? Tá. O desconto padrão. Mas é mesmo, é um desconto padrão mesmo, né? Sem problema, certinho. Tá? Então, joia. Esses exercícios, então, as 4 soluções, elas estão disponíveis para vocês. Agora nós vamos para a lista 6. Vamos abrir a nossa lista. A lista 6 está prevista para sexta-feira agora. Tá? E essa lista 6, deixa eu abrir aqui, ela trata de 3 exercícios do Jude, não é isso? E o último exercício, não, esse aqui é do aluno, de graduação, pós-graduação aqui. Como é que está esse exercício? Pessoal, todo mundo já entregou, está entregando, vale a pena discutir a solução, o que vocês acham? Câmbio, vocês estão comigo? Eu vou entregar ainda esse exercício hoje mesmo, eu acho, professor. Mas não tem problema. Não tem problema. Vale a pena, Mariana, dar uma discutida? Eu acho legal, professor, até para ver se tá mais ou menos do jeito que eu estou fazendo, né? Está mais ou menos certa a linha de raciocínio. Então, legal. Vamos lá. E o resto do pessoal? Já fez, está fazendo? Quem já fez achou fácil, achou difícil? Alguém já fez esse exercício aqui? Não. Essa lista? Ou não está fácil? Bom, vamos lá. Então, vamos dar uma discutida aqui. Vamos ver se está na mesma linha aí. Então, vamos lá. Então, o que acontece aqui, ó? O posto de combustíveis deseja determinar qual dos seus produtos tem a preferência de seus clientes. Escreva um algoritmo para ler o tipo de combustível abastecido. Então, quem vai ter que digitar o combustível é o usuário. Ele vai digitar 1 para álcool, 2 para gasolina, 3 para o diesel e 4 se ele não quiser fornecer informação, tá? Caso o usuário informe um código inválido, deve ser solicitado um novo código, até que seja válido, tá? Aqui é só colocar num laço, né? O programa será encerrado quando o código informado for 4. A entrada contém apenas valores inteiros e positivos. Deve ser escrita a mensagem muito obrigado na saída
e a quantidade de clientes que abasteceram cada tipo de combustível conforme exemplo. Então, nesse caso aqui, vamos supor que o usuário digitou o número 8, o número 1, o número 7, o 2 e o 4. O número 8, o número 7, eles não podem ser contabilizados, né? Porque 8 e 7 não está na nossa lista que vai de 1 a 3. 1 para álcool, 2 gasolina, 3 diesel. O número 4 é para final de programa. Então, o que no final das contas ele informou, um cliente informou que abasteceu com álcool, código 1, e 2 clientes informaram que abasteceram com gasolina, código 2. Ninguém abasteceu com diesel. Portanto, na saída, o álcool, 1 cliente, gasolina, 2 clientes, totalizando 3 clientes que abasteceram, registrando a informação correta. Está claro isso para todo mundo, essa proposta? Vamos ver o exercício. Então, vamos lá. Eu declarei aqui uma classe combustível, tá certo? Que tem 3 propriedades, álcool, gasolina e diesel. Tá? Criei um objeto, tá? Criei um objeto e já atribuí o valor 0 para cada propriedade, para cada campo, né? Então, já criei aqui o objeto atribuindo o valor 0 para cada um dos campos. 0 para o álcool, 0 para a gasolina, 0 para diesel. Depois eu vou ter aqui um menuzinho, eu vou ter uma saída em vídeo para que o usuário digite as opções, né? 1 álcool, 2 gasolina, 3 diesel, 4 fim. Eu só deixo ele sair se ele digitar um número entre 1 e 4. Tá? Aí depois a opção, se ele escolher a opção número 1, soma no combustível álcool. Se for no 2, incrementa a gasolina, se for no 3, incrementa no diesel. Depois é só mostrar cada um no vídeo. Aí eu concordo com o Thiago, né? Bem tranquilo esse primeiro exercício aqui. Difícil, pessoal? Então, tem uma classe aqui com 3 propriedades. Tá certo? Crio um objeto, peço para que o usuário escolha que combustível ele quer. E se o combustível for 1, 2, 3, eu contabilizo. Como é que eu contabilizo? Incrementando o nosso campo, né? Que é uma propriedade. Só isso. Se a gente executar aqui, por exemplo, vamos executar. Então, vamos lá. Vamos supor que o usuário digitou o número 3, né? 3, 2 e 1. São 4. Então, lá. Álcool 1, gasolina 1, diesel 1. É isso aí que o exercício pedia. Tá certo? Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Esse é o primeiro exercício da nossa lista, hein? Alguma pergunta, pessoal? Nenhuma? Vamos para o 2? Só fechar aqui alguns exercícios. Vamos para o enunciado 2, né? Deixa eu abrir de novo aqui. Então, vamos lá. Segundo exercício. Dado uma linha de texto... isso aqui é a entrada de dados, né? Dado uma linha de texto, você deve encontrar as frequências de cada um dos caracteres presentes nela. As linhas fornecidas não conterão nenhum dos primeiros 32 e 128. Legal. Da tabela. É claro que não estamos levando em conta, ok, beleza. Então tá bom, vamos clicar aqui. Então vamos lá.
Então, eu até quando eu passei esse exercício, expliquei esse exercício para vocês, eu até falei, olha, não precisa ser... Ele fala aqui 1000 caracteres. Gente, 50 caracteres, 80 caracteres, não precisa mais do que isso não há necessidade, tá? Imprime o valor ASCII2 de todos os caracteres presentes e a sua frequência de acordo com o formato abaixo. Né? Muito bom. Então, nesse caso aqui, o usuário digitou 3 vezes a letra A, 2 vezes a letra B e a letra C. Cuidado que aqui está sequencial, tá, gente? Mas não precisava ser sequencial. Ele podia digitar A, B, C. Por acaso aqui está sequencial. E aí você tem que mostrar a frequência, só que essa frequência tem que ser mostrada na ordem crescente da frequência. Então, por exemplo, o C, ele é o número 67 da tabela ASCII, e ele só foi apresentado uma vez, por isso que ele está em primeiro aqui na lista. O B na tabela ASCII é o 66, por isso que ele é número 2. E o A na tabela ASCII é 65, por isso que ele está aqui 3 vezes, tá? Tem que tomar cuidado com esse trecho aqui do enunciado, que diz assim, ó, se 2 caracteres estiverem presentes com a mesma quantidade de frequência, vamos supor que a quantidade de caracteres do A e do B fosse igual, não é o caso, mas vamos supor que fosse, tá? A mesma frequência, 2 para cada um, imprima primeiro o caractere que tem valor ASCII maior. Então, eu teria que mostrar o ASCII maior, que era o valor do B. Está claro isso para todo mundo, pessoal? Tá? Beleza. Como é que fica, então? Vamos ver lá como é que fica esse cara aqui no C#. Vamos lá. Eu declarei aqui uma classe chamada frequência. Tá? E dentro dessa classe, eu declarei três campos, na verdade, um contador, e declarei 2 vetores. No primeiro vetor, chamado caractere, eu vou armazenar os caracteres da string. E no segundo vetor, eu vou armazenar a frequência. Eu achei que era mais fácil assim, né? Vou ter aqui um método chamado busca, né? Porque eu vou ter que ler os caracteres da string e saber se aquele caractere já existia anteriormente na string e contabilizar. Se ele não existia, eu tenho que incluir. Então, eu tenho um método aqui para buscar o caractere. Tá? E depois eu tenho aqui o método que mostra. Tá? Esse método aqui é para criar o vetor. Então, eu vou ler a string e vou construir um vetor. Vou pegando os caracteres e colocando dentro do vetor. Tá? E tem outro método que é para mostrar no vídeo, que é a saída do problema. Esse método eu preciso trabalhar com ordenação. Porque, afinal de contas, o enunciado é claro. Eu tenho que mostrar de forma ordenada pela frequência. Então, o método de ordenação faz sentido aqui. Tá? Então, é saindo em vídeo. O main, pequenininho, né? O que eu fiz aqui? Eu poderia até pedir para o usuário digitar aqui, ó, mas eu comentei. Eu criei uma string de texto que tem isso aqui, ó. CC, AA, CA, BA, BC. Tá? Para cada um dos caracteres dessa string, eu executo o método busca. Então, o método busca vai construindo o vetor a partir de cada caractere que eu estou mandando para ele. E depois basta mostrar executar o método mostra. Então, se a gente executar aqui, né? Vamos executar esse aqui. Então, tá lá. Deixa eu colocar aqui do lado, né? 2, 4, 6, 8, 10. Eu tenho 10 caracteres aqui. Portanto, a somatória de frequência tem que dar 10. Para a letra B de bola, eu tenho só 2 caracteres. Por isso que o B de bola está lá. É o ASCII 66. Ele é o número 2. E frequência 2. Para o A, que é na... e aqui veja que é interessante aquilo que eu destaquei no texto. Tanto o A quanto o B, eles têm a mesma frequência. O C tem 4 frequências e o A tem 4 frequências. O enunciado diz:
Nesse caso, o que tem o maior ASCII tem que aparecer primeiro, por isso que 67 veio na frente do 65. Tá? E na hora de mostrar no vídeo, para quem não fez esse exercício, uma dica. Se você mandar mostrar o caractere, ele vai mostrar a letra. Se você colocar o int na frente, ele mostra o ASCII. Ele mostra o inteiro da tabela ASCII. Só colocar o int na frente da variável do tipo caractere. Joinha? Então, só recapitulando aqui, eu tenho uma classe, frequência, e dentro da classe eu tenho três campos, 2 deles são vetor, um vetor para armazenar os caracteres e outro vetor para determinar a frequência. Então, vamos supor que eu só tenho a letra A. Então, a primeira posição do caractere vai ser a letra A, e a primeira posição do vetor frequência vai ser a quantidade de A's que eu tenho. Tá? Mais fácil depois para mostrar no vídeo tudo. Tem o método de busca que cria o vetor e organiza, e calcula a frequência. E o método de exibição no vídeo que ordena o vetor frequência, né? Só que quando eu ordenar a frequência, eu não posso, e tiver troca, não posso esquecer de trocar, estou trabalhando com 2 vetores. E praticamente é isso, né? E mostro no vídeo. Tudo bem? Joinha? Sim, não, mais ou menos. Alguém quer fazer alguma pergunta, Mayara? Não? Então tá bom. O terceiro exercício ele pediu o quê? É do tabuleiro de xadrez, né? Tabuleiro de xadrez. Vamos ver o que ele quer aqui. Alguém fez esses 3 aqui? Alguém já fez? Thiago fez? Fez? É legal esse aqui. Esse é muito bacana. É bem gostoso de fazer esse exercício, esse terceiro aqui, né? Basicamente aqui é o seguinte, só para a gente poder resumir. Nós temos um tabuleiro que é formado de linhas e colunas. Quem vai determinar quantas linhas e quantas colunas tem esse tabuleiro é o usuário, que vai digitar via teclado. Tá? A quantidade de linhas não pode passar de 1000, a quantidade de colunas não pode passar de 1000. E pelo menos eu tenho que ter uma linha e pelo menos eu tenho que ter uma coluna. Tá? E aí, o que acontece? Então, o usuário vai digitar. Ele vai falar assim, eu tenho um tabuleiro 6x9, eu tenho um tabuleiro 8x8, eu tenho um tabuleiro 5x91. Ele é que vai digitar isso. E o programa vai ter que dizer se nesse tabuleiro do que o usuário definiu, a última casa do canto inferior direito do tabuleiro. Então, por exemplo, se a gente pegar esse caso aqui, nós temos um tabuleiro 6x9, 6 linhas e 9 colunas. No tabuleiro 6x9, a última casa, se preferir falar assim, né, ou o canto inferior direito, a última casa do tabuleiro aqui é preta. Então, se for preta, você mostra 0. Se for branca, essa última casa aqui, deixa eu pegar aqui só para mostrar para vocês. Essa casa aqui, essa aqui é a última casa, é essa que nos interessa. Tá? Então, se ela é preta, você retorna 0. Se ela é branca, você retorna 1. Tá? Bom, por exemplo, tem um caso aqui interessante, tem 2 exemplos bons aqui, né? Aqui 6x9 é 0, né? 6x9 deu 0, deu preto. 8x8 vai da casa branca. Quem joga xadrez aí sabe disso. 5x91 vai da casa branca. E assim por diante. É isso que o exercício pedia, né? Vamos ver como é que fica este cidadão aqui.
Vamos lá. Bom, o que eu fiz aqui? Eu criei uma classe tabuleiro, e nessa classe tabuleiro eu tenho duas propriedades, linhas e colunas. Obviamente quem vai informar isso é o usuário, e tenho o método mostra. Tá? Eu crio o objeto tabuleiro, peço para que o usuário digite a quantidade de linhas e colunas. As linhas têm que ser dentro de um laço, as colunas têm que ser dentro de um laço, para respeitar a faixa de 1 a 1000. Tá? E depois eu peço para mostrar no vídeo tabuleiro.mostra. Bom, tabuleiro.mostra é só isso aqui. Se eu somar linha com coluna e dividir por 2 der resto 0, é branco, caso contrário é preto. Fechou? Então não tem que ficar montando matriz, não tem que ficar montando nada, é operação matemática pura, tá bom? E fechou o exercício. Então é bem gostoso fazer esse aqui, porque ele dá um pouquinho de trabalho para o laço aqui, mas não tem muito segredo, não. Joia, pessoal? Podemos continuar? Tranquilo, professor. Soma a linha coluna, divide por 2, deu resto 0 é branca, não deu resto 0 é preto. E o último exercício aqui da nossa lista é o da pós-graduação. Esse aqui não é o de Jude, né? O aluno de graduação possui as seguintes informações, tá? A matrícula dele, o nome e o código do curso, né? E o código do curso. Arquitetura 1, sistema SI2, engenharia 3, biomedicina 4. Todo aluno deve poder calcular a mensalidade com base no curso escolhido. Então, aqui nós temos o valor financeiro da mensalidade de cada curso. O aluno de pós-graduação possui as mesmas informações do aluno de graduação. E, adicionalmente, possui informação de linha de pesquisa, orientador e valor da bolsa de estudos. O aluno de pós-graduação deve calcular a mensalidade com base no curso escolhido, porém abatendo o valor da bolsa de estudos. Então, nós temos aqui dois alunos de cursos diferentes, graduação e pós, sendo que a pós-graduação ela vai herdar naturalmente as características, da classe graduação. Então, vamos ter uma ideia de como é que ficaria uma possível solução para esse exercício aqui. Então, nós temos aqui a classe graduação com 3 propriedades, matrícula, nome e código do curso, e um campus de valor, né, que é um vetor, na verdade, com os valores das mensalidades. Tá? Eu uso muitas vezes o vetor no código, pessoal, simplesmente para simplificar código, para diminuir o tamanho do código, basicamente para isso, mas não é obrigatório. E dentro dessa classe graduação, eu tenho um método para retornar o valor a ser pago. Tá? Isso aqui é a classe graduação. Nós temos uma classe pós-graduação, que herda tudo aquilo que nós vimos lá em cima da graduação, e tem adicionalmente linha de pesquisa, orientador e valor da bolsa de estudos. Isso aqui são 3 propriedades adicionais e exclusivas da classe pós-graduação. Tá? Então, a graduação tem matrícula, nome, código do curso, valor, e o método para retornar o valor da mensalidade. E a pós-graduação tem, adicionalmente a esses que eu citei, a linha de pesquisa, orientador e a bolsa de estudo. Daqui para frente, só pedir para o usuário digitar, né? Os 2 objetos são criados, tanto o objeto da graduação quanto o objeto da pós. No que diz respeito à graduação especificamente, eu peço para que o usuário escolha o seu curso, digite a sua matrícula e digite o seu nome. Tá? Eu vou mostrar no vídeo todos os dados que ele digitou e, com base no curso que ele escolheu, eu vou mostrar no vídeo o valor da mensalidade dele. Tá? Basicamente é isso, código bem simples. A mesma coisa eu vou fazer com a pós-graduação. Eu também vou pedir para ele digitar qual é o curso dele,
tá? Vou pedir para digitar a matrícula, o nome, porém, adicionalmente, a linha de pesquisa, o nome do orientador e o valor da bolsa de estudos, né? E aí eu mostro os dados no vídeo. No caso aqui, a diferença é que esta bolsa que ele tem, ela deduz o valor da mensalidade, tá? Então, eu tenho que deduzir o valor da mensalidade. Aqui, em tese, a pós-graduação é mais barata do que a graduação, porque ele tem na pós uma bolsa de estudos. Então, basicamente, são entradas de dados no teclado e, na sequência, a exibição dos dados em vídeo. Então, por aqui você também tem uma ideia de como percorrer a solução desse exercício, que é um caminho, né? Não precisa ser exatamente dessa forma aqui. Dúvidas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, vocês têm até sexta-feira, dia 13, né? Hoje é dia 9, segunda. Você tem até sexta para postar essa solução aqui. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no quantos TPs que nós demos esse bimestre aqui. Vamos organizar aqui a nossa agenda. LPI 2, segundo bimestre. Vamos ver quantos TPs que nós vamos ter aqui. Considerando naturalmente, o de sexta-feira. Considerando de sexta-feira, são 3. Procede aí, pessoal, na conta de vocês. Tá? Lista 4, lista 5 e lista 6. Tivemos alguns feriados aí de segunda-feira. Então, cada exercício valendo 1 ponto, 3 pontos de até 3 pontos de TP. Consequentemente, a nossa avaliação da P2 vai valer 7. Né? Falando em avaliação, vamos ver quando é que vai ser a nossa avaliação. Vamos ver aqui, ó. Calendário. Vocês estão vendo minha tela, né, gente? Calendário aqui, ó. Hoje é dia 9 de novembro. Vamos lá. Novembro. Dia 23, está aqui, ó. Dia 23 de novembro, segunda-feira, às 10 horas da manhã, é a nossa P2. Daqui a 2 semanas, não é isso? Daqui a 2 semanas. Semana que vem, 16, primeiro período de prova, começa a prova 16. A nossa P2 é no dia 23 às 10 horas. E a nossa P3... Professor? Oi, Mariana. Dia 16 é segunda-feira, né? Nós teremos aula? Não, a prova de vocês, a aula de vocês termina, de todas as disciplinas, termina sexta-feira agora, dia 13 de novembro. Sexta-feira agora, dia 13 de novembro, é o último dia, para vocês que são do primeiro ano, é o último dia de aula. Para quem é do segundo ano para frente, tem aula no sábado, dia 14. O último dia de aula de vocês é sexta-feira agora, dia 13. A partir do dia 16, é só período de P2. Nos dias que vocês, por exemplo, na segunda-feira, vocês têm aula comigo. Dia 16, vocês não têm nada. Vocês não têm aula, não têm prova, não tem nada. Né? Porque segunda-feira vocês estão comigo. E a minha prova é só 23. Então, dia 16 vocês estão livres. Tá? A partir de 16 é só período de prova. Tá, ok, professor. Tá? Então, aula, gente. Aula mesmo... Depois de hoje, vocês têm mais 4 dias de aula e terminou o ano letivo de 2020. Aí nós temos o período de P2, que começa no dia 16, e depois nós temos o período da P3. Por exemplo, a nossa P3, para quem precisar fazer a P3, está aqui no nosso calendário que eu já marquei para vocês. É no dia 7 de dezembro, às 10 horas da manhã. Quem precisar fazer P3. Então, assim, para quem... Só fazer um exercício rápido aqui... Para quem vai fazer, vamos supor que você fez P2 e passou. Se você fez P2 e passou, no dia 27, vocês já estão, vocês 27 de novembro, 28 de novembro, que é sábado, já está de férias. Para quem não precisar fazer P3, dia 29
dia 28, sábado de novembro, já está de férias. Essa continha que vocês têm que fazer. Planejamento. Tudo bem? Está todo mundo comigo aí? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho da nossa avaliação. Não tem segredo. Você já conhece o estilo, a gente vem fazendo praticamente a nossa P1, P2 do primeiro semestre e a P1 do segundo, foi tudo online, agora também fecha com a avaliação online, né? Então, como a prova é às 10, a gente deve terminar por volta de 11h30, 15 para meio-dia, o horário limite de entrega, tá? O que nós vamos ter nessa avaliação? Questões dissertativas, perguntas, questões dissertativas, provavelmente questões de múltipla escolha, provavelmente algum exercício para avaliar código, para identificar falha, e desenvolvimento também de código que envolva programação orientada a objeto, herança, propriedades, esse tipo de coisa. Tá? Então, o modelo de avaliação é um modelo já conhecido por vocês. Não tem segredo. A gente vai testar a parte de questionamentos, testes, análise de código e provavelmente um único exercício para escrever código. Prova com consulta, enfim, vocês já conhecem bem o modelo. Alguma pergunta que alguém quer fazer? Bom, pessoal, nosso conteúdo, não temos conteúdo novo, eu já queria passar esses 8 exercícios com vocês, conseguimos cumprir aí a nossa meta. No dia 13, sexta-feira agora, a data limite para vocês entregarem o TP, e depois daqui a 2 semanas nós temos a nossa avaliação no dia 23. Quem quiser ficar comigo, quem tem TP para fazer, pode utilizar esse espaço da aula para fazer o TP, para terminar, então não precisa deixar para depois. Quem quiser discutir ou quiser revisar algum exercício em particular, podemos utilizar esse espaço também. Quem já fez o TP, quem não tiver mais dúvida, está liberado, tá? E nos encontramos no dia da avaliação.